Hoje eu quero conversar com vocês, continuar um pouco o que eu falei de semana passada sobre liberdade, né? Nós começamos a falar um pouco sobre liberdade. Se você não estava semana passada, não tem problema. Vou colocar só um timer aqui, porque semana passada eu falei que nem um maluco desvairado, né? Pronto. E hoje eu queria ler com vocês, eu vou fazer um pouco diferente. Eu não fiz nenhum slide, nem nada, mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos. Nós vamos ciscar um pouco aí, a Lari vai me acompanhar aqui no telão também, se você não trouxe a sua Bíblia. Mas se você puder ter a sua Bíblia na mão aí, seria muito importante, porque como o apóstolo Paulo conecta as coisas e fala sobre a nossa liberdade, é muito bom. Abre a sua Bíblia aí em Romanos 6. Nós começamos a falar na semana passada sobre a liberdade, né? E lá em Gálatas 5, o apóstolo Paulo também diz para aqueles irmãos lá na Galácia, na região ali, que é uma região grega, ele fala que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Libertou do que, Gustavo? Libertou do poder do pecado, que é o que o apóstolo Paulo também vai escrever agora em Romanos, nós vamos entender um pouco mais. Mas uma coisa que tem reverberado no meu coração desde a semana passada, eu quero reforçar hoje, Jesus pagou um alto preço pela minha e pela sua liberdade. Qual foi o preço dessa liberdade? O sangue de Jesus na cruz. Por causa do sacrifício de Jesus, eu e você nos tornamos livres, livres para escolher. Você já se sentiu em alguma situação, às vezes, que parece que as duas opções que você tem para escolher, uma é ruim e outra é muito pior? Alguém já se encontrou numa situação assim? Parece que qualquer decisão que você tomar vai dar ruim. É bom ter esse tipo de escolha? Indiferente, tanto faz. Agora, se você tem a opção de fazer uma escolha que pode beneficiar muito a sua vida em outras coisas, e escolher uma escolha ruim, você se sente com o poder na mão, não se sente? Por isso que a gente assiste, por isso que os grandes programas de TV aí, que o Luciano Huck lá compra, e vários outros que vêm, é aquilo que dá o poder para a pessoa. Teve até aquele do Silvio Santos antigo, lembra que a gente fez até aqui uma vez, você coloca um fone alto no ouvido de uma pessoa, e aí você fala, você troca 100 mil reais por um chiclete, e a pessoa não sabe nada, ela fala, ela acende uma luz na frente dela, ela tem que falar sim ou não. É horrível tomar uma decisão sem conhecer os fatores, sem saber o que está envolvido. E a grande ferramenta que o diabo usa para nos afastar do Evangelho é sempre fazer com que a gente escolha entre duas coisas. E essas duas opções normalmente é uma pior que a outra. Então o diabo quer sempre dizer para mim e para você que se a gente for vulnerável e a gente conversar com as pessoas e a gente abrir o nosso coração, isso vai dar errado, porque vão tirar proveito e vão se aproveitar de você. O diabo vai falar, você tem essa opção, ou você ficar sozinho e se isolar, que é a opção mais segura. Mas se você for ficar sozinho e se isolar, para que então você tem que fazer parte de uma comunidade, de uma igreja? Então você não precisa. E aí parece que as duas únicas opções que nós temos são ruins. Faz sentido essa analogia, gente? Parece que as duas opções são ruins. Aí a gente vai e muitas vezes eu, Gustavo, vou e cometo um pecado. Aí as duas opções que eu tenho são, opção 1, ir confessar para um amigo meu, mas aí eu vou passar muita vergonha, vou ser condenado e não vai valer a pena. E a outra opção é, esconda, mas eu sei que se eu esconder tudo isso, esse pecado no meu coração, como o Davi fala, enquanto eu guardei e escondi as minhas transgressões, os meus ossos, como eles como morriam dentro de mim. O que o Davi está falando aqui, toda vez que a gente guarda algo dentro de nós, que nós não podemos expressar para outras pessoas, isso vai nos adoecendo por dentro, a gente fica doente por dentro. E a nossa geração tem sido enganada por uma questão de que ser cristão
é uma lista do que fazemos ou não fazemos. Se você faz isso, você é crente. Se você não faz isso, você não é crente. Se você ouve essa música, você é crente. Se você não ouve essa música, você não é crente. Se você não decorou o Salmo 23 de cor, você não é crente. Eu crescendo, eu sempre tive uma dificuldade muito grande de memorizar referência bíblica. Eu sei os textos, eu sei mais ou menos onde eles estão, mas se você falar para mim referência, tristeza. E não adiantou estudar teologia, não adiantou ler 50, minha cabeça não registra referência. Eu decoro placa de carro, Bruno, decoro placa de carro, mas referência não funciona. E eu já me senti mal por isso, gente. Já me senti mal. Como é que você, Gustavo, vai liderar uma célula e não sabe o que está escrito lá em 1 Pedro 3,14? Alguém sabe? Eu também não sabia. Mas sabe como é que eu fui aprendendo a lembrar de certas coisas? Quando eu comecei a ter intimidade com o Senhor, e eu comecei a escolher amá-lo, que foi onde eu encerrei na semana passada. Jesus libertou eu e você, para a gente ter a opção de escolher. Até aqui tudo bem, gente? Eu e você podemos escolher. Agora, o que fazemos com essa liberdade? Até mostrei a música do Alexandre Pires aqui na semana passada. O que a gente faz com a liberdade? O que nós fazemos com essa liberdade que Deus nos deu? E aqui entra um ponto importante, porque o imaturo, a pessoa que não usa a sua liberdade e escolhe Deus, vai transformar a maturidade num poço de tentação. Acompanhe aqui comigo o raciocínio. Jesus Cristo morreu por alguns e não por outros? Não, Jesus morreu por todos, inclusive aqueles que não confessam Ele como Senhor e Salvador. Jesus Cristo morreu para perdoar os pecados da humanidade. Aí agora nós estamos livres. A gente tinha um grilhão, a gente tinha correntes na nossa mão, que falavam, você tem que escolher isso, você tem que escolher isso. E aí quando a gente entende o sacrifício de Jesus na cruz, a gente fala, caramba, eu fui livre, fui liberto. E agora eu tenho essa liberdade de poder pegar ou não, de poder escolher ou não, de poder falar ou não. Mas uma pessoa imatura, quando recebe tamanha liberdade, transforma tudo em tentação. Não consigo hoje, tem lá a Olivia, pequenininha, as mãos dela não tem controle, ela não consegue. Ela vai mamar, ela bate na mão, arranha a cara dela. Ela não sabe o que está acontecendo. Aí não é porque ela é burra. É porque ela é imatura. O corpo dela não desenvolveu ainda a ponto de ela conseguir entender. Isso aqui é minha mão, gente. Eu tenho um pé, está conectado. Então, a maturidade faz a gente ter consciência do nosso corpo, das nossas escolhas, dos nossos pensamentos. Maturidade não é idade. Você pode repetir isso? Maturidade não é idade. Maturidade é a capacidade que nós temos de ver uma situação, avaliar ela e tomar uma decisão. Quando é muito criança, os pais decidem pelos filhos. Por que legalmente tem a maioridade penal? Porque a justiça entende que a partir de uma certa idade, aquela pessoa é responsável pelos seus atos. Um cara de 30 anos não pode chegar e falar, então é que me mandaram fazer aquilo. Não, tudo bem, te mandaram, mas você não tinha escolha. Aí tem várias outras situações, né? Eu não estava sendo ameaçado, não sei o quê. Mas ainda assim, mesmo diante de uma ameaça, ainda há uma escolha. E a gente tem sido bombardeado numa cultura onde parece que nós não temos mais liberdade, mesmo dentro da igreja parece que a gente não tem liberdade. Então a gente é fake dentro da igreja, a gente não é transparente, a gente não conversa com liberdade, a gente tem medo de que as pessoas descubram quem nós realmente somos. E esse é o oposto da liberdade, porque viver para agradar alguém,
ou viver para tentar mostrar uma imagem que não é a verdadeira, cansa. Alguém além de mim já viveu assim, gente? É uma droga. Você fica tentando sustentar uma parada, você fica tentando reagir às pessoas. E o que isso tem a ver com liberdade? Tem tudo, porque Cristo morreu na cruz para te fazer livre. Agora, o que nós vamos fazer com essa liberdade? Então eu quero que você comece, nós vamos ler agora o texto de Romanos, mas eu quero que você encare com você sendo uma pessoa livre. Talvez enquanto eu falei isso, você fale, Gustavo, eu corro atrás ainda das opiniões das pessoas, eu corro ainda atrás do que vão pensar de mim, eu tento agradar todo mundo. Tudo bem, o Senhor vai te libertar disso, você precisa de uma ajuda de amigos mais experientes que já passaram isso para te ajudar. Não enfrente isso sozinho, porque ninguém é bom bastante para se libertar dessas coisas sozinhos. Mas lembra que você tem o poder de escolher. Você pode escolher ser vítima ou você pode escolher ser protagonista. Ou você pode ser vítima do mundo, ou você pode falar, não, peraí, a partir de agora eu estou tomando o controle e o Espírito Santo vai guiar a minha vida. Então o apóstolo Paulo, a partir do capítulo 4, se você puder ler depois na sua casa, você vai ver o apóstolo Paulo, ele está falando, e é um texto corrido, então eu vou ter que fazer alguns links com vocês para a gente entender melhor o capítulo 6 de Romanos. O apóstolo Paulo está falando que nós somos salvos pela fé, e não pelo que nós fazemos. Isso é um ponto essencial da reforma protestante e da nossa confissão aqui na Comunidade da Graça. Nós somos salvos e somos filhos e filhas de Deus por crermos em Jesus Cristo e recebermos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, não pela nossa prática religiosa. Então, não tem que cantar uma música para ser crente, não tem que fazer uma oração específica para ser crente. Não tem uma série de sequências religiosas que caracterizam ou não que uma pessoa tem fé. Tem sentido? Faz sentido isso, gente? Então, eu não tenho nada contra a Igreja Católica, não entendo o meu comentário como algo depreciando a Igreja Católica, mas a Igreja Católica, para você ser um católico praticante, você precisa passar por uma sequência de ritos. Então você tem a catequese, você vai ter várias outras coisas, para então você ser considerado um católico praticante. Isso não tem nada de errado nisso, mas essa é uma sequência religiosa, ou seja, uma sequência de leis, que colocam como se a pessoa no final daquilo fosse um cristão. Eu conheço várias pessoas que fizeram todo o processo quando criança, mas hoje não se consideram cristãos. Então, a prática da religião torna alguém cristão? Não. Você pode vir aqui na nossa comunidade, então eu fiz uma comparação com a Igreja Católica. Você pode vir aqui na nossa comunidade, se batizar nas águas, fazer um curso, participar de uma célula, fazer tudo bonitinho, mas se você não recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e isso não muda as suas atitudes, mentes e palavras, é a mesma coisa, você entende? É simplesmente religião. Então quando eu falo religião, eu estou falando de uma sequência de regras, que não tornam uma pessoa melhor. A única coisa que torna eu e você melhor é a presença do Espírito Santo. Por isso que quando Jesus falou, olha, Jesus ressuscita e fala, presta atenção, eu estou indo para o Pai, mas eu vou enviar para vocês algo melhor. Você consegue imaginar alguém melhor que Jesus? Se eu fosse um dos discípulos, eu ia falar, tá, conta outra. Você está fazendo milagres no nosso meio, Jesus. Você nos ensina, você caminha conosco, você ressuscitou dos mortos, fica aqui na terra, vamos destruir Roma, vamos, vir baixar a justiça de Deus. Deus fala, não, eu vou enviar para vocês o Espírito Santo Consolador, e Ele vai habitar com vocês, e estará com vocês para sempre. Olha isso. Jesus ofereceu algo muito melhor, porque o Espírito Santo é o próprio Deus, que é o próprio Jesus. Eles só operam de uma maneira com funções diferentes dentro da Trindade. Mas hoje eu não vou pregar sobre a Trindade. Mas por que eu estou fazendo um pouco dessa introdução e me alongando mais, gente? Só para você entender. O apóstolo Paulo em Romanos 4 fala, nós não somos salvos porque fomos circuncidados. O
que é o que ele está escrevendo aqui para os romanos. Nós não fomos salvos. Abraão não foi salvo porque ele se circuncidou. Abraão foi salvo porque ele ouviu a voz de Deus, saiu da terra e foi obedecer. Paulo está falando, não é a sequência das ações que tornam você uma pessoa cristã ou não, mas o fruto do seu coração. Novo nascimento é mudança de mente e de coração. Então não dá para depois de ter um encontro com Jesus, a gente ser a mesma pessoa. E aí então no capítulo 5, o apóstolo Paulo começa falando que nós temos certeza da nossa salvação pela fé em Jesus, por isso nós perseveramos, por isso diante das provações nós resistimos, por isso que nós não somos abalados, e o pecado que um dia reinou sobre nós e nos levou à morte, agora não existe mais, reina a graça de Deus mediante Jesus Cristo. E então ele conclui o capítulo 5, se puder abrir aí, se abrir Romanos 5, versículo 20, o apóstolo Paulo diz assim: a lei, as regras, esta religião e a lei do Antigo Testamento, a lei foi concedida para que todos percebêssemos a gravidade do pecado. A lei foi feita para que a gente soubesse que aquilo que a gente está vivendo não é bom para nós. Você gostaria que alguém chegasse para você e falasse: ó, isso que você está comendo vai te matar? Você não ficaria feliz? Então é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Mas à medida que o pecado aumentou, Paulo fala, a graça de Deus se tornou ainda maior. Por quê? Porque existia a lei e nenhum ser humano na face da terra conseguiu obedecer a todas as regras. Então o nível de pecado aumentou. Mas o nível de pecado aumentou e Deus não falou assim: vou matar todo mundo, vou zerar o videogame, dar um reset. Deus olha e fala assim: o pecado aumentou, mas a minha graça aumentou. Não é que a tolerância de Deus aumentou, mas o amor de Deus por mim, por você, por toda a humanidade é tão grande, que fez Ele olhar para a gente e falar assim: eles precisam conhecer Jesus e ser cheios do Espírito Santo. Deus escolheu não condenar eu e você para a morte eterna, mas Ele escolheu enviar Jesus Cristo para morrer no nosso lugar, para que tivéssemos vida eterna. Essa é a grande obra da cruz. E por que eu estou repetindo isso, gente? Porque sem a cruz e sem a ressurreição de Jesus, não tem evangelho. Tem um monte de palavra legal, mas sem cruz, sem ressurreição de Jesus, não tem. Então o apóstolo Paulo conclui dizendo: portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça. Então nós vivemos no tempo da graça, que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, presta atenção, nós fomos livres, nós nos tornamos livres por causa de Jesus, para não escolher mais o pecado. Jesus Cristo morreu na cruz e nos tornou livres para nós vivermos no tempo da graça. Repete isso comigo: graça. Você vê, nós somos comunidade do quê? Da graça. E o que é a graça? Muitas pessoas definem a graça assim: é Deus dando a tudo a quem nada merecia. Já ouviu essa definição de graça? E ela está parcialmente correta. Porque senão esse tipo de pensamento causa uma libertinagem. Se Deus vai dar tudo para quem não merece nada, eu posso ser um lixão o resto da minha vida, que no final Deus vai aparecer e vai falar: tchim, olha, ganhou aqui na loteria, vai para o céu. Não, o que nós fazemos aqui na terra com a nossa liberdade conta. O que nós fazemos com as nossas escolhas conta, expande o reino de Deus ou não. A graça, gente, é Cristo fazendo tudo por nós e nos oferecendo uma liberdade, onde nós, com a liberdade que temos, escolhemos amá-lo. Deus não quer que você ame Ele, porque Ele vai te livrar do inferno. Deus não quer que você venha na igreja, porque simplesmente é para agradar alguém. Deus não quer que você
leia a Bíblia somente para dar um check assim na sua lista de coisas, e aí a bênção de Deus ficar sobre a sua casa. Deus quer ter um relacionamento comigo e com você. Esse relacionamento se desenvolve através da palavra e através da oração. E então o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 6, que é onde eu quero focar aqui com vocês, para a gente entender melhor. Olha o que diz lá então, capítulo 6, versículo 1. Pois bem, depois de entender o que é a graça, o apóstolo Paulo fala assim: devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Já que Deus tem graça, vamos continuar pecando, é um raciocínio que dá para chegar. E Paulo fala: não, claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Só através de uma escolha. Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos com Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Você vê que Paulo está falando para aqueles que receberam Jesus como seu Senhor e Salvador. Não a pessoa que só frequenta a religião, certo? Não só as pessoas que seguem. Ele falou no capítulo 4 e 5, não adianta seguir uma série de fatores, isso não faz Jesus nascer no coração. Jesus só nasce no coração para aqueles que nascem de novo, tem um encontro, o amor de Cristo nos constrange, nos leva a falar: Senhor, eu me arrependo de viver longe de Ti, me arrependo das minhas escolhas, eu me arrependo de viver uma vida como se o Senhor não existisse, e por conta disso, Pai, eu agora escolho render a minha vida a Ti, para que o Senhor me transforme numa nova criatura. Por isso que o texto de Ezequiel, a promessa de Ezequiel é o que? Deus vai tirar de nós um coração de carne, de pedra, e nos vai dar um coração de carne. E qual que é a característica desse coração de carne? Ele é capaz de obedecer. E não obedecer às próprias emoções, mas obedecer a uma voz, essa voz de Deus. Gente, todos nós já fomos crianças rebeldes, não fomos já? É gostoso obedecer? Hein, amado, amada? É gostoso obedecer? Não. Por que a obediência não agrada a gente? Porque a gente tem um negócio da gente que a gente acha que a gente está certo. A gente tem egoísmo, a gente tem uma série de coisas que a gente acha que a gente está certo. E nos nossos tempos isso está crescendo cada vez mais. Pode vir uma pessoa, um órgão do governo e diz que é uma autoridade dizer: use máscara. As pessoas falam: não vou usar máscara porcaria nenhuma, porque isso é uma questão de opinião. Por quê? Porque o coração é rebelde. Nós temos essa rebelião nativa no nosso coração. A gente já nasce de fábrica. A Olivia, minha filha, que eu amo, já é rebelde. Deus vai dar graça. Por quê? Porque nascemos no pecado. Nascemos com esse desejo no nosso coração que a gente não explica, por causa lá do pecado de Adão. Mas Jesus Cristo nos libertou para que a gente possa escolher. Então hoje, que eu conheci a Jesus, eu posso ainda ser rebelde? Posso, mas é uma questão de escolha. Ninguém me obriga, mas não é a única resposta que eu sei. Eu posso ser manso, como a gente viu na semana passada, o fruto do Espírito, Gálatas 5, 22 e 23. O fruto do Espírito é amor, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Tudo isso é fruto do Espírito. E o apóstolo Paulo continua dizendo: uma vez, capítulo 5, versículo 5, uma vez que a nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, assim também a nossa ressurreição será semelhante à dele. Paulo está falando: nós morremos com Cristo e vamos ressuscitar com Cristo. Sabemos que a nossa velha natureza humana, isso que eu falei dos nossos desejos, nossa rebelião, foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida, e dele deixássemos de ser escravos. Isso já aconteceu, pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos.
Temos certeza disso. Por que a gente tem certeza que a gente vai ressuscitar? Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem nenhum poder sobre ele. Quando ele morreu, foi de uma vez por todas para quebrar o poder do pecado. Mas agora que ele vive, é para a glória de Deus. A morte foi para vencer o pecado, mas a vida é para a glória de Deus. O que a gente tem que fazer com a nossa liberdade? Glória de Deus. Jesus, quando estava em vida, chegaram os fariseus, perguntaram a ele: você expulsa esses demônios em nome de quem? E aí falaram: se ele expulsa demônio é porque ele é um demônio maior. As pessoas não queriam reconhecer que Cristo tinha uma autoridade que vinha do Pai. E quando perguntaram num outro momento, Jesus, e ele perguntando, questionando, Jesus chega e fala assim: eu só faço o que eu vi o meu Pai fazer. Jesus, ele diz: eu só tenho este poder, eu só tenho essa autoridade, eu só tenho essa liberdade de orar pelas pessoas, andar com cobradores de impostos, andar com prostitutas, curar, libertar. Sabe por quê? Porque eu tenho liberdade na presença do meu Pai. A gente não desfruta de uma vida sobrenatural com Deus se a gente não desfrutar da liberdade que Cristo nos oferece. A vida do jovem, ela é complicada, porque parece que a única coisa que acontece é pecado, que parece que tudo que nós sofremos é pecado. Deixa eu dizer, jovem, não é, como você sabe, Gustavo, que não é? Porque eu já fui jovem, hoje eu me sinto mais velho, mas deixa eu dizer para você, o pecado é uma escolha, assim como a glória de Deus e a frutificação também é uma escolha, e esse é um negócio que estraga várias pregações que tem na internet. Por quê? Porque eu estou falando para você, você é livre, você não precisa frequentar essa igreja para ser considerado cristão, não precisa. O que eu preciso, Gustavo? Sabe por que a gente vem aqui? Porque a gente é uma comunidade de amigos, porque a gente preza por relacionamento, porque nós encontramos um dia com Cristo individualmente, e a gente fala: mano, não tem como não viver com outra pessoa parecida com Jesus. Como o Ademar já gravou, o Ademar de Campos, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz. E não tem nada melhor do que ser amigo dos amigos de Deus. Quando você é amigo de um amigo de Deus, a realidade muda, a perspectiva muda, a atmosfera muda, tudo muda. Mas às vezes a gente é crente, as nossas amizades só são de pessoas que não são cristãs, isso sufoca a nossa liberdade cristã. E aí as pessoas olham para você e falam: você é crente, né? Então você não bebe. Você não fuma. Uma coisa que eu mais enfrentei na faculdade foi isso, as pessoas me rotulando, porque eu sempre disse no primeiro dia de aula da faculdade que eu era cristão. Eu falei: mano, eu não tenho problema de ir no bar com você, eu só não vou chapar a minha cara, eu tenho autocontrole. E eu tive vezes que eu sentei com os meus amigos lá, e eles estavam bebendo, eu estava com uma coca, e eu era zoado, nossa, como eu era zoado, mas não me afetava. Está tudo bem, mano, eu sei que eu sou. E eu não estou julgando eles, entende? Eu não estou chamando eles de bêbado, não estou chamando eles disso. Só que aquilo não condiz comigo, porque eu sou crente? Não, porque eu entendo que não é o propósito de Deus para a minha vida eu chapar o coco. Eu entendi. Faz sentido, gente? Ou estou muito maluco? O Gustavo está liberando bebê, então. Não estou liberando bebê. Se você pensou isso, você não entendeu a graça. Você está procurando uma lei. Eu preciso de uma lei, eu preciso de uma regra, eu preciso de uma regra. Por favor, me fala o que eu tenho que fazer para ir para o céu. Me fala, por favor, o que eu tenho que fazer. Eu não vou te falar o que você tem que fazer. Somente pela fé em Jesus Cristo. É o que diz o apóstolo Paulo. Isso é o que dá um nó na religião. Por quê? Porque eu quero frequentar a igreja, porque eu tenho irmãos e amigos. Eu quero ler a Bíblia porque eu amo a Jesus. Eu quero orar porque Deus fala comigo. Agora, se você começa a ir muitas vezes na igreja e não gera amigos, você começa a questionar essa coisa. Você fala: mano, não é possível, esse negócio de igreja família aí não existe. Esse negócio de relacionamento, essa igreja de relacionamento não existe. Só fala, mas quando chega está todo mundo sentado. Eu volto a pergunta para você: o que você fez para conhecer alguém?
Porque eu sempre fui do mais tímido, eu sempre fui do sentar no canto e ficar quieto. Até que eu entendi que a minha vida vai ser melhor quando eu tiver o que você tem na sua vida derramado na minha. Você tem conhecimentos, expertises, experiências que eu não tenho. Quando eu converso com você, eu recebo de você. Agora, se a gente fica só fechadinho, você conhece alguém? Você se deixa ser conhecido? Não. Por isso que às vezes a gente tem muito solteiro na igreja, e às vezes pouco casado. Que a pessoa tem tantas marcas e tantos medos no coração, que parece que não consegue vencer a barreira. Gente, você foi chamado para ser livre. Agora, a liberdade cristã, ela vem com a responsabilidade. É isso que o apóstolo Paulo vai começar a dizer agora. Até aqui tudo bem, gente? Está fazendo sentido? Continuar com vocês o texto aqui do apóstolo Paulo. Olha o versículo 12, Romanos 6,12. Não deixe que o pecado reine sobre o seu corpo. Olha que interessante, ele está falando de corpo, ele está falando de ação física. Que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. O apóstolo Paulo está falando, essa pele, essa gordura aqui, essa barriga, ela vai morrer, ela tem um tempo de vida. Então, você tem a escolha sobre o seu corpo. Escolha não entregá-lo ao pecado. É uma escolha. Ele está falando que a gente é obrigado? Não. Ele está falando que é uma escolha. Olha a liberdade. Gente, olha como a liberdade é maravilhosa. Acho que você está entendendo onde eu vou chegar. Eu sou livre para quê? Para escolher Jesus. Mas eu posso escolher outra coisa? Pode. Deus não quer que você seja um robô. Olha a continuação do texto. Versículo 13. Não deixem que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado, mas em vez disso, entreguem-se inteiramente a Deus. Olha, mais uma escolha. Pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. Não é um bom conselho isso? Paulo fala aqui a lista do que nós devemos ou não fazer? Hein, gente? Lista do primeiro século, como ser crente. BuzzFeed, né? Aquelas 10 coisas para ser crente. Não. Ele está falando, tudo que vocês podem decidir, dentro do escopo e do momento da vida que vocês têm, porque tem gente aqui que já está casado, tem gente que tem filho, tem gente que tem dinheiro, tem gente que está começando a vida, tem gente que depende dos pais, tem gente que é independente, não interessa, todo momento que você tem de escolhas na sua vida pode ser usado para glorificar a Deus. E esse é o problema. Por que é o problema? Porque a gente não quer decidir. A gente fala, Deus manda a ordem do dia. Eu quero fazer tudo certinho para que nada na minha vida dê errado. Ele fala, eu não criei você para isso. Eu criei para você vir de manhã, de madrugada eu me chegarei a ti, a minha alma anseia te conhecer. Tem uma música do Marcos Witt que fala isso. Em espanhol, ele fala, de madrugada eu vou até o Senhor, para te conhecer, porque é a primeira coisa do meu dia. Eu não vou deixar meus desejos, a minha mente virarem uma coisa louca que eu não sei o que está acontecendo no meu dia. Eu vou buscar a ti, o Senhor, em primeiro lugar. Olha o versículo 14. O pecado não é mais o seu senhor, pois vocês não vivem sob a lei, mas sob a graça de Deus. Grifa isso na sua Bíblia, gente. Isso é poderoso demais. Todo mundo que se submete à lei, a essas sequências, fica toda hora com o pecado sendo uma tentação. E aí quando você peca, parece que para recuperar, mano, Jesus tem que vir morrer de novo. A gente se sente tão mal pelo nosso pecado, e eu não estou dizendo que a gente não tem que se sentir mal. A gente tem que se sentir mal sim quando a gente peca, mas por amor a Deus, a gente tem que errar e voltar correndo por baixo do Pai e não fugir do Pai. A gente vai errar. O apóstolo Paulo deixa isso claro tantas vezes na palavra. Ele fala, nosso corpo ele jaz, esse mundo jaz no maligno, nós fazemos as coisas que nós não conseguimos. A única maneira de viver sem pecar é a vida no Espírito, mas a vida no Espírito também é uma escolha. E eu já pequei muito, gente, eu peco muito, gente.
Mas eu não vou deixar os meus erros me afastarem do meu Deus que me ama. O amor de Deus por mim e por você é maior que os nossos pecados. É muito maior. E com isso eu não estou te dizendo, peque à vontade e depois Deus vai pagar a tua conta. Não. Eu estou dizendo, viva a vida com a liberdade que Jesus já nos deu, de uma maneira que glorifique a Ele. Enquanto eu e você escolhemos uma vida para glorificar a Deus, nós vamos experimentar o melhor. Por isso que Jesus falou, busque o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Não é troca, é prioridade. O apóstolo Paulo continua no versículo 15. Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? Você vê que ele repete de novo, né? Claro que não. Vocês não sabem que se tornaram escravos daquilo que escolhem obedecer? Grifa isso aí. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo que escolhem obedecer? Se você e eu escolhermos obedecer aos nossos impulsos emocionais, a gente se torna escravo deles, você entende? Se a gente fala, mano, mas eu vou dar um exemplo clássico de namorados, né? Que a gente já ouviu muito, né? E já aconteceu. Se não aconteceu com vocês, glória a Deus pela sua vida. Tem aquele momento, né? Dos hormônios subindo aqui, a espinha, aquele negócio assim maluco. Você fala, parece que eu não vou conseguir me controlar. Não aconteceu com ninguém, só comigo e com a Maíra. Nunca aconteceu com vocês, eu sei. Há um momento de escolha. Porque se eu escolho obedecer aos meus desejos, eu me torno escravo deles. E toda vez que eles vierem de novo, sabe o que eu vou dizer, Chicão? Vai. Faz sentido? Vai. Já foi, qual é a expressão? Não sei o que, vai a perna, vai a terneira, como é que é da vaca lá, a expressão? Vocês sabem qual é que é, né? Não, mas é isso aí. Foi a mão, vai o braço, vai a perna, vai não sei o que, essa é a expressão aí. Já que foi um pouquinho, vai tudo de uma vez, porque já estou ferrado. Esse não é a sensação, gente, esse não é bíblico. Eu não vou me lamear, mergulhar, dar um crawl no pecado, simplesmente porque eu errei uma vez. Presta atenção nisso, eu e você pecarmos uma vez, não quer dizer que nós somos escravos disso, porque Jesus Cristo já nos libertou. Mas como é que a gente vence um pecado? A gente confessa, e a gente muda de atitude. A gente confessa e fala, meu amigo, eu preciso de ajuda para não repetir mais. Mas é tão simples, é uma questão de escolha, só que a gente virou uma geração preguiçosa de escolha. A gente quer que alguém diga para a gente o que é certo e o que é errado, para no final das contas a gente fechar e falar que está tudo certo. Por isso que o cristianismo ele é muito mais do que uma religião. O cristianismo ele é um estilo de vida que envolve uma mudança de coração e uma mudança de mente. Continuando aqui o apóstolo Paulo, já estou encerrando. Versículo 16, vocês não sabem que se tornarão escravos daquilo a que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado que conduz à morte, Paulo é muito claro, ou podem escolher obedecer a Deus que conduz à vida de justiça. Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração a este ensino que lhes transmitimos. Estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos da justiça. Aí ele dá uma mudada. Você desfruta de tamanha liberdade que você vai escolher ser escravo da justiça agora. O único desejo do seu coração vai ser escravo da justiça. Aí você fala, mano, em sã consciência, que escravo liberto volta a ser escravo? Pergunto para você, você seria escravo de uma pessoa que só quer o melhor para você? Você seria escravo da pessoa que mais ama você neste mundo? Dá um tilt na mente aqui. Por quê? Porque de livre e espontânea vontade nós estamos dizendo, Senhor, eu vou dizer não aos meus desejos para obedecer a Ti. Vou ser escravo da justiça. Você entende que aí é o pulo do gato? É aí que muita gente não escolhe. É aí que muitos de nós, da nossa imaturidade, a gente entende que a gente está livre do pecado, mas a gente não quer ser obediente a Cristo totalmente. E aí parece que a vida cristã é uma montanha-russa maluca.
Nunca experimentou a vida cristã completa quem nunca escolheu obedecer completamente. Talvez você tenha experimentado a religião, a rotina da igreja, mas quando você escolhe obedecer, tem um presente, um galardão diferente. É uma coisa que não dá para explicar, porque é individualizado, é feito sob demanda para cada um de nós aqui. Então o apóstolo Paulo continua, para a gente encerrar aqui. Versículo 19. Usa o exemplo da escravidão para ajudá-los a entender isso tudo, pois a sua natureza humana é fraca. Paulo é muito claro com a gente. No passado, vocês se deixaram escravizar pela impureza e pela maldade, e o que os fez afundar ainda mais no pecado. Você percebe que ele caracteriza impureza e maldade, coisa que todos nós aqui sofremos. Não tem um de nós aqui que não sofre isso. Impureza e maldade. O que fez afundar vocês ainda mais no pecado. Agora devem se entregar, novamente, está tudo no imperativo, é tudo uma escolha, devem se entregar como escravos à vida de justiça, para que se tornem santos. Sabe como é que eu posso me tornar santo? Eu me disciplino, eu leio a palavra, eu oro, eu vivo uma vida cheia do Espírito Santo, eu escolho viver em relacionamento, em comunidade, mas não porque eu tenho medo de Deus, é uma escolha para ser santo. Que recompensa eu tenho nisso? Deus está aí. É Abacuque que a gente cantou. Não estou vendo, mas eu ainda vou me alegrar. Por quê? Porque foi o Senhor que prometeu. O Senhor que prometeu, Ele não volta atrás. Versículo 20, quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. E qual foi o resultado? Hoje vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer, coisas que acabam em morte. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, gente? Paulo já está testificando quem nós somos. Às vezes quando eu leio esse texto, outro dia veio um pai de um jovem, e um jovem falar comigo, Gustavo, você só dá ênfase no pecado, você só fala do pecado. Eu falei, não estou falando só do pecado, tem a parte boa, é que a gente só ouve o pecado, porque a nossa situação às vezes é essa. Eu já estive muitas vezes sentado onde vocês estão, e eu ouvia pessoas lendo esse tipo de texto, Romanos 6, 7, 8, e eu só falava, esse cara está me condenando, quem é ele para fazer isso para mim? Vai se ferrar. Hoje, com maturidade, eu não sou perfeito, gente, mas hoje com um pouco mais de maturidade e intimidade com Deus, eu entendo que Paulo está falando para o nosso bem. Ele está falando, tudo isso que vocês lutam contra, toda essa impureza e maldade, vocês já foram libertos. Ei, presta atenção, Deus libertou vocês para uma nova vida. Essa é a liberdade que Cristo oferece e o mundo não pode dar, porque o mundo nunca vai te oferecer uma liberdade real, sempre vai ser uma liberdade entre duas escolhas, uma menos pior e uma mais ou menos. A verdadeira liberdade é para aqueles que estão em Cristo, porque a verdadeira liberdade é obedecer ao Criador do universo. Deus tem o melhor para mim e para a sua vida. Só que para a gente desfrutar dessa boa, perfeita, agradável vontade de Deus, a gente não tem que vir e fazer uma regra religiosa, mas a gente tem que ir até Ele por amor. E a pergunta que eu quero fazer hoje para você é, você tem ido até Cristo por amor? Você tem vindo até esta reunião que nós fazemos aqui, não para agradar alguém, mas por amor a Jesus, com desejo de conhecê-lo? Você não precisa estar com a vida em ordem para buscar a Jesus. A gente só precisa ter uma real esperança no coração de que só Ele pode resolver o que está acontecendo dentro da gente. Enquanto a gente busca em outras coisas, em outros acessórios, a gente pinga em outra igreja, a gente ouve 50 mil pregações, a gente fala que a gente não precisa mais de igreja, a gente só precisa da palavra. Acontece de tudo que é tipo de coisa, mas deixa eu dizer para você, isso é só desculpa para fugir da única resposta que nós temos, que nós precisamos obedecer a Deus, e a obediência principal é o primeiro mandamento e o mais importante que Jesus falou. Qual que é mesmo?
Qual que é o primeiro mandamento e o mais importante? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Você entende que é tudo fechadinho? Quando você para de ter relação com os irmãos, quando você para de escolher conhecer a Deus por amor, começa a vir um peso. Começa a vir um peso. Começa a vir um peso. E aí o diabo não precisa te convencer a fazer um pecado escandaloso. Ele só vem e sugere. Olha isso aqui. Olha esse contatinho aqui. Olha esse TikTokzinho aqui. Olha esse pensamentinho aqui. Ele não precisa fazer muito esforço. Agora, se nós estamos cheios, esse bagulho bate e volta. Por quê? Porque nós estamos cheios da verdade. A liberdade leva a gente para uma vida de verdade. Onde ninguém vai ficar dizendo o que você é e o que você não é. Por isso que você pode ficar em pé no seu lugar para a gente encerrar aqui, nós vamos orar. Por isso que o último texto que eu quero ler com você está no capítulo 7. Se você puder ler depois Romanos 4, 5, 6, 7, 8, esses 4 são incríveis para você compreender melhor essa liberdade que nós temos. O apóstolo Paulo fala lá em Romanos 7, no versículo 6. Tem como projetar? Lari, Romanos 7, 6. Eu queria ler com vocês esse trecho para a gente encerrar. Olha o que o apóstolo Paulo diz: agora, porém, fomos libertos da lei, pois morremos para ela e já não estamos presos ao seu poder. Então as regras, essa lei da sequência, ela tem um poder. E a lei em si não é ruim, certo, gente? A lei não é ruim, disciplina não é ruim. Deus só disciplina quem ama, diz a palavra lá em Hebreus. Disciplina não é ruim. Ter uma regra, ter uma rotina não é ruim. Mas fazer só por causa dela sem o amor é morte. Porque isso que mesmo o apóstolo Paulo fala que a letra mata, mas o Espírito, o que o Espírito faz, gente? Ele gera vida. É o Espírito que gera vida. Está pegando qual que é o drama do negócio? Ser cristão sem o Espírito Santo é um saco. A única vida cristã que tem sentido é o Espírito Santo. Mas para a gente ser cheio do Espírito Santo, a gente tem que escolher obedecer. Olha o que o apóstolo continua dizendo: podemos servir a Deus, não da maneira antiga, obedecendo a letra da lei, mas da maneira nova, vivendo no Espírito. Dá para obedecer a Cristo seguindo a lei? Dá. Você dizima lá e fica: Senhor, eu estou dizimando aqui, eu estou dizimando porque o Senhor tem que me dar de volta. Aí Jesus fala assim: a oferta é livre, dá o que está no seu coração. Um anula o outro, não anula nada, os dois princípios estão na Bíblia. Mas aí vem um fulano na internet e diz que o dízimo é do Antigo Testamento e que o Novo Testamento agora é só oferta, então você não precisa dizimar. Você não precisa nem de um nem de outro, se faz por religião, se faz por troca com Deus. Agora, se você faz do seu coração, pouco importa se você dizima, se você oferta, você está fazendo por gratidão, seja para sustentar a obra, seja para abençoar alguém, seja para enviar em missões. Você entende a diferença? Mas por que eu sirvo na igreja? Porque eu estou tão na rotina, porque são os meus únicos amigos, né? Minha banda é meu único amigo, então eu tenho que vir tocar. Não, eu venho porque eu vou encontrar o Senhor, eu sou ministro. Por que eu venho ser voluntário aqui no MAG, ficar com as máscaras ali, e o pessoal que sempre está servindo aí, muito obrigado, gente. Por que eu vou ficar lá na frente? Por que eu vou chegar 1 hora antes para espirrar álcool em gel e limpar as cadeiras? Porque não tem ninguém? Não, é porque assim eu demonstro amor para quem chega depois. A gente perdeu essa cultura de voluntariado, a gente perdeu cultura de serviço, a gente perdeu cultura de doar tempo, não porque a gente ficou mais ocupado, mas porque a gente ficou mais egoísta. Deixa o texto para mim de novo, Lari, por favor. Quando a gente tenta servir a Deus da maneira antiga, a gente sempre vai fazer alguma coisa esperando. Então eu venho tocar no MAG, mas eu quero que o Raoni venha falar para mim: você tocou muita bateria hoje, viu? Parabéns. Eu venho aqui pregar e eu fico esperando alguém chegar para mim e falar: olha, bela pregação. Eu venho aqui servir e eu preciso que alguém chegue e fale: poxa, mano, que incrível.
Isso não é bom reconhecimento, você se sente amado por isso, com certeza, mas não é a razão pela qual nós fazemos porque amamos a Deus e as pessoas. Isso é uma igreja de relacionamento. Por isso que o apóstolo Paulo fala aí, a gente pode servir a Deus, não da maneira antiga, obedecendo à lei, obedecendo às regras, mas da maneira nova, vivendo no Espírito. Você quer viver no Espírito? Quantos de vocês querem viver no Espírito? Eu quero viver no Espírito, gente. E não é uma escolha que eu faço uma vez na vida, é uma escolha que eu faço diariamente. Porque a minha preguiça é grande, Gabriel. Minha preguiça é grande, mano. Meu senso de justiça, de querer falar um monte em rede social é gigantesco. Minha vontade é muito grande, mas eu deixo tudo isso de lado porque eu quero servir a Deus da maneira nova, vivendo no Espírito. Por isso você pode fechar os seus olhos, eu queria que você refletisse isso no seu coração. Eu queria que você fechasse os seus olhos e refletisse um pouco. Senhor, por que eu tenho servido a Ti? Por que eu tenho vindo à igreja? Por que eu tenho escolhido a Ti, Senhor? E não tem problema, não fique mal, nem triste, se você vê que está meio confuso isso no seu coração, não tem problema. É melhor que isso aconteça agora. Se você falar, Gustavo, eu tenho vindo por uma pressão, porque é a minha única rotina, porque eu estou com uma esperança de que algo vai mudar na minha vida, tire a esperança da igreja e coloque ela em Jesus. Tire o peso de todas as suas respostas vierem do púlpito, da pregação ou de um louvor, e entenda que a única resposta para a sua vida é através da oração e da palavra de Deus. E é lógico que a pregação pode ajudar, é lógico que a adoração pode ajudar, mas elas são só um caminho para uma experiência pessoal, individual com Jesus. O cristianismo no nosso país virou uma religião de massa, todo mundo é crente, mas tem tantos poucos que nasceram de novo. Nós precisamos ser uma igreja que nasceu de novo, uma igreja que nasceu de novo, que quer obedecer a Deus pelo Espírito, que quer servir a Deus com uma vida inundada pelo Espírito, que quer conhecer, que quer casar, que quer namorar, que quer conseguir um emprego, que quer entrar numa faculdade para glorificar a Deus, não mais somente para conseguir dinheiro ou uma alegria passageira. Eu estou falando essas coisas porque você sonde o seu coração e pergunte: Pai, qual que é a minha real motivação de te conhecer, Senhor? É só porque minha namorada vem? Não adianta nada acompanhar um namorado e ser impuro na mente. Senhor, é só porque os meus pais me obrigam? Senhor, eu não quero vir porque meus pais me obrigam, eu quero te conhecer. Porque eu estou dizendo isso para você, faz sentido conhecer a Jesus, faz muito sentido entregar a vida para Jesus. Faz todo sentido, é a melhor coisa que nós fazemos, é ser cheios do Espírito Santo. Senhor, é o nosso conforto. Pergunte isso para o Senhor, fala: Pai, é o meu conforto, Pai, que tem me roubado, Senhor, da minha liberdade. Somos uma geração que prefere o conforto ao serviço. Você está perdendo e eu estou perdendo muitas oportunidades de conhecer alguém, de servir alguém, de ser um canal para abençoar outra pessoa. Está tão cômodo, está tão gostoso, que a gente não quer dar um passo a mais. Ou estamos tão acostumados com aquilo que a gente faz, que a gente não quer abrir nossa casa, que a gente não quer dar conselho para os outros. O cristianismo completo precisa ser uma vida de entrega completa a Deus e às pessoas. É isso que a vida no Espírito faz. A vida no Espírito te leva a Deus, e quanto mais eu e você encontramos com Deus, mais nós olhamos Cristo na face das outras pessoas. Mais a gente quer servir por amor, mais a gente quer lavar os pés uns dos outros, mais a gente quer ser parecido com Jesus, porque Jesus era um homem cheio do Espírito. Portanto, eu quero conduzir essa oração, mas você pode orar. Eu vou orar primeiro, nós pedindo perdão, se nós temos vivido uma vida que é somente religiosa. Se ela é religiosa, nós precisamos, o primeiro passo é nos arrepender, meu amigo e minha amiga.
Se às vezes é porque a gente está esperando encontrar uma namorada, um namorado, se é porque a gente está esperando um conforto, sim, tudo isso pode aparecer no ambiente da igreja, pode, mas vai aparecer como fruto, não como objetivo principal. O objetivo principal é amar a Deus e servir as pessoas. Por isso, Pai, nessa noite eu oro, Senhor, e a minha oração eu compartilho com os meus irmãos aqui, Senhor, os meus amigos e amigas, Pai, eu peço que o Teu Espírito Santo leve a eles essa reflexão hoje, Pai. Nós queremos ser uma igreja, Pai, que não vive religiosamente, Senhor, uma igreja que não vive, Senhor, presa com um monte de regras, mas não desfruta da liberdade, do relacionamento e do amor ao próximo, Senhor. É verdade, Senhor, que muita gente pode pegar essa mensagem, distorcer para quem quiser, mas, Senhor, eu estou disposto a correr esse risco, porque eu sei que aqui tem gente que está ouvindo isso e dizendo: Senhor, eu vou escolher entregar a minha vida a Ti todo dia. Eu sei, Senhor, que pregar sobre a graça muitas vezes pode cair no coração de pessoas para falar: não, agora eu não tenho mais compromisso, eu não tenho mais liberdade, mas, Senhor, eu repreendo isso e eu declaro, Senhor, que eles vão experimentar uma graça que é a Tua dádiva, Senhor, que vai inundar o coração deles de amor por Ti, Senhor. Senhor, é o desejo do meu coração, Senhor, não viver uma vida religiosa, não viver uma vida de regras religiosas, não viver uma vida de serviço religioso, não viver uma vida porque eu tenho que fazer, porque esperam isso de mim. Eu quero viver uma vida apaixonada por Ti, Senhor. Derrama no coração dos meus amigos e aqui, Senhor Jesus, meus amigos e amigas, corações apaixonados por Ti, Senhor, apaixonados por Ti, Senhor. Reaquece, Pai, o fogo desse primeiro amor que um dia queimou no coração de tantos de nós aqui, Senhor. Um amor pelo serviço, um amor pela oração, Senhor, um amor, Senhor Jesus, por servir a Ti, Pai, em qualquer área que precise, Senhor. Senhor, um amor por Ti, Pai, onde a gente escolhe orar, escolhe jejuar, escolhe ler a Bíblia por amor, não por troca, Senhor. Faz isso em nós, Senhor. Nós queremos nos relacionar por amor, Senhor. Nós não queremos ser amigos uns dos outros para tirar proveito. Nós não queremos ser amigos uns dos outros, Senhor, para exercer o nosso orgulho, o nosso controle. Nós queremos viver, Pai, amando uns aos outros e amando a Ti, Senhor. O apóstolo João escreve isso lá em 1 João 3. Sabemos o que é o amor, porque Jesus deu a sua vida por nós. Portanto, também devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Demonstremos a verdade por meio das nossas ações. Que essa seja a verdade no nosso coração, Senhor Jesus, na nossa vida, Pai. O amor Pai, aquilo que o amor faz, e nós queremos amar a Ti com atitudes, amar ao nosso próximo com atitudes. Não queremos amar religiosamente, não queremos servir a Ti da maneira antiga, queremos servir a Ti da maneira nova, pelo Espírito Santo. Por isso, enche-nos do Teu Espírito, Senhor. Muda a motivação do nosso coração, muda as prioridades do nosso coração, Senhor. Esse é o nosso desejo, Pai. Ir a Ti por amor. Ir a Ti por amor. Em nome de Jesus.